Boa noite, quer dizer, deixa eu ver aqui a hora, são 3h23, né? A paz do Senhor Jesus, espero que vocês tenham tido uma terça-feira abençoada, espero que venham ter também uma quarta-feira abençoada, uma semana abençoada, uma semana de vitórias, né? Porque nós passamos constantemente por lutas espirituais que vêm às vezes afetar a nossa carne, a nossa saúde, o nosso físico. E é o Senhor que nos mantém de pé. E eu oro ao Senhor para que Ele esteja conosco todos os dias e que nós possamos vencer cada batalha todos os dias. Hoje eu venho falar um versículo que é muito conhecido. Tem um corinho quando tem os visitantes na igreja, que fica em Salmo 133. A excelência do amor fraternal, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Senhor, Ele falou no meu coração sobre esse versículo, me fez lembrar, né, de um pastor. Eu não vou citar o nome dele aqui, né? Mas me fez lembrar de um pastor que ele costumava falar assim: é união, não é união, né? Porque se for união, você dá uma topada, dói e às vezes cai, né? Eu imagino assim. E se for união, é diferente. E hoje em dia tá muito difícil você ver isso nos lugares. É um querendo atropelar o outro, é um querendo ser mais do que o outro, é um querendo tomar o lugar do outro. E se a gente não pedir sabedoria ao Senhor Jesus, fica difícil. Fica bem difícil. Eu vou relatar uma situação que eu já vi, né? Uma situação de pessoas que precisavam estar em união com as outras, uma pessoa, e ela teve coragem, ela teve coragem de sentar. Ela não falava com ninguém. Teve coragem de sentar, vamos dizer que na mesa, né? Pra ficar assim bem por alto, porque eu não quero estar expondo ninguém. Mas ela teve coragem de sentar na mesa, comer com o povo, que ela nem falava. Ela não queria falar com ninguém, era como se ela fosse: ai, eu não preciso falar com ninguém aqui. Sendo que quando chegou lá, não era praticamente nada. Aí porque recebeu um cargozinho, né, que se paga um alto preço, aí começou a ficar mais ainda difícil de lidar. Começou a não querer ser humilde com ninguém. Era como se tivesse a própria independência no local, né? E nós ficamos olhando, eu, como pode isso? Né? Como pode? Eu vou ser mais direto. Como a pessoa consegue tomar a Santa Ceia, subir no altar, sem falar com praticamente a igreja toda? Tu entende? Nem eu. Mas a palavra do Senhor diz que cada um prestará conta de si. Quando a gente vai cear, a gente ouve o versículo que diz que examine-se o homem a si mesmo. Então, uma coisa que eu tenho notado aqui, tanto no meio evangélico, muito no meio evangélico, que as pessoas elas estão ouvindo a palavra do Senhor, está entrando aqui e saindo aqui, ou muitas das vezes está tampado e não quer nem saber o que está sendo falado. Em vez de estar ouvindo a palavra, está conversando com o irmão do lado.
Em vez de estar prestando atenção na hora da palavra, começa a querer fazer alguma coisa e levanta e sai e senta e vai no banheiro e puxa assunto com a irmã do lado. Cadê a reverência à palavra do Senhor? Então, assim, hoje em dia, eu tenho visto que muitas coisas andam acontecendo na casa do Senhor, porque nem todo mundo está querendo dar o seu melhor. Porque quando você quer dar o seu melhor, você tem prudência, você respeita não só os seus líderes, mas você respeita até os seus irmãos, né? E isso tudo muito me entristece, só que a única coisa que eu posso fazer é orar e entregar na mão do Senhor. Já faz muito tempo isso, né? Mas foi uma situação assim bem assustadora, que aí alguns irmãs no caso, ficaram assim olhando sem entender. Como assim? Não fala com ninguém, vai sentar do nosso lado para poder tomar ceia, não vai se consertar com ninguém. O nariz estava lá nas alturas. Mas amém. Só que o grande dia chegará, né? E eu não quero ser cobrada. Eu não quero pecar se eu conheço a palavra e estou fazendo errado. A gente tenta viver em união, a gente tenta falar com a pessoa, às vezes a pessoa te olha de cara feia, a pessoa desvia o olhar, a pessoa te ignora, né? Eu já ouvi pregação dizendo assim, tu vai morar em que céu? Sabendo que a própria pessoa fazia isso, virava a cara pra mim. E assim, muitos vão dizer, mas veio no canal falar isso. Gente, a realidade, eu não sou hipócrita, eu falo sim. Eu falo sim. Porque do mesmo jeito que eu vejo o erro no mundo, eu vejo o erro dentro da casa do Senhor e eu não aceito. Se o Senhor me cobrar, eu estou ciente de que eu estou fazendo errado, mas eu não aceito. Eu acho que as coisas do Senhor não tem que ser desse jeito. É um ajudando o outro. Sempre foi assim. Um ajudando o outro. Ninguém ignora ninguém. Ninguém finge que não te vê. Ninguém finge que você não existe. E o pior é que não era só comigo, entendeu? Não era só comigo. Era com mais pessoas. Então, assim, quando a gente diz quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, como é que você vai cantar aquilo ali e no fundo não tem união? Tem que ter união em todos os lugares, na casa do Senhor, na vizinhança onde tu mora. Aqui onde eu moro, eu costumo falar, se precisou só bater lá ou me gritar, eu tô correndo, eu vou correndo para poder socorrer. Porque um dia eu posso precisar, e se eu não tiver união com os meus vizinhos, quem vai me socorrer? Hoje é eles, mas amanhã pode ser eu. Se você não tem união com seus vizinhos, ou com seus irmãos, ou com alguém do seu trabalho, e você um dia precisa da pessoa, como é que você vai chegar nele e ter a cara para falar assim, olha, eu preciso da tua ajuda, você pode fazer isso por mim? Você não vai ter para onde correr. E o Senhor vai colocar justamente aquela pessoa se bobear no seu caminho para te ajudar. Então, assim, eu vim falar porque é algo que isso é nítido que está errado. A própria palavra do Senhor diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não em desunião. Se o Senhor quer que a gente viva em união, por que não vive em união? Vamos respeitar o irmão, vamos respeitar a situação que o irmão está vivendo, vamos respeitar o nosso próximo, o nosso parceiro, nossa parceira, que eu digo marido, namorado, quem quer que seja, vamos respeitar,
Vamos ter uma conduta de homens e mulheres de Deus. E acima de tudo, vamos viver em união. Para você ter união com teu irmão, você precisa ter um caráter. Um caráter que Deus vai formar. Se você não deixar Deus formar o teu caráter, vai ficar difícil. Você vai continuar sempre errando na mesma tecla. Toda igreja que pisar vai ficar fazendo besteira. Toda igreja que pisar vai virar a cara para os outros. Toda igreja que pisar vai arrumar inimizade. E assim, a minha igreja é uma igreja acolhedora. Quem chega lá, todo mundo acolhe, abraça isso e aquilo. Mas, às vezes, chega algumas pessoas que só Jesus. E a gente tem que estar ali orando, mesmo assim, a gente estava orando, estava buscando, pedindo ao Senhor, para o Senhor mudar e tal. Até hoje, quando calha de ir na igreja, fala com umas pessoas, mas outras não falam. Eu não sei o que que tem. Tem o que? Ouro na barriga? A coroa dela que está lá, que pode receber, é mais valiosa do que a nossa? Por isso a palavra do Senhor diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque a gente tem que se examinar aqui, o que a gente está fazendo de errado aqui. Para depois pensar que a gente vai ter a salvação. Se a gente quer salvação, a gente tem que fazer por onde aqui na terra. A gente tem que ter união com o nosso irmão. Se a gente notar que a gente está errado, a gente tem que pegar e pedir perdão. Eu já cansei de às vezes não estar errado e ir lá e pedir perdão. Não vai cair minha boca, não vai cair minha mão, não vai cair minhas pernas. Se eu pedir perdão sem eu estar errada. Então que a gente possa aprender a ter união com o nosso irmão. Aprender a respeitar a palavra do Senhor. Por isso que muitas das vezes, quando está dando a palavra, que o povo começa a conversar, vai pro banheiro, vai beber água, vai pro banheiro, vai beber água, vai na cozinha, vai não sei onde. Fica complicado. Aí, quando termina o culto, não sei o que foi sobre o que foi a pregação, não aprendeu nada e continua fazendo besteira. A pregação é falada para você aprender de Deus e você não escutou, não aprendeu e vai continuar fazendo a mesma coisa que Deus não está se agradando. Se nós que somos homens estamos notando, imagine o Senhor Jesus. Então eu quero pedir que nós venhamos meditar no Salmo 133, versículo 1, e que nós venhamos ter em mente que nós devemos viver em união sempre, em qualquer ambiente. Minha filha costuma falar assim, mãe, a senhora faz amizade onde a senhora chega. E os meus filhos falam, eu não sou assim, eu não consigo ser assim, eu faço. Se a gente está na fila de um banco, de um posto de saúde, qualquer coisa, daqui a pouco quando eu estou conversando. Eu faço. Que nós possamos ter mais e mais sabedoria para aprender a lidar com essas pessoas que ainda precisam aprender mais de Deus. Ainda precisam aprender que um cargo, uma nomeação, não vai te fazer diferente de ninguém. A única coisa que vai ser diferente, às vezes, é só a tua batalha espiritual. Mas você continua sendo um filho de Deus como eu sou, como a irmã é, como o irmão é, como todo mundo está. Você continua sendo um servo de Deus. Você não é melhor do que ninguém porque você foi consagrado. Você não é melhor do que ninguém porque você foi promovida. Você não é melhor do que ninguém porque você foi atendido primeiro no hospital antes de alguém que já estava na fila. Você não tem que sair com o nariz em pé porque você foi atendida primeiro, não. Você tem que ter união. Tem que ter sabedoria. A próxima deve ser você. Você tem que se alegrar com as coisas que o irmão vai viver, está vivendo, chorar com o que ele está vivendo, orar
para que ele receba a vitória. Nem tudo é sobre eu sou melhor, porque eu sou. Não bata no seu peito, você não é nada. Se Deus te levar e Ele não tiver misericórdia da tua vida, você não é nada. Eu não sou nada. Se Deus me leva agora, eu não sou nada. Amém. Eu só creio que o Senhor Ele tem me direcionado para tentar fazer o melhor. Nem sempre a gente vem ou vai pregar ou vai falar sobre coisas que, é fazendo carinho. Tem coisas que às vezes precisa ser chamada a atenção, né? Então algo assim que o Senhor me chamou a atenção nessa noite é sobre isso, é sobre união. Em qualquer lugar que a gente vive, dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, na escola, qualquer lugar. Você saiba viver em união com seu irmão. Amém? Obrigado mais uma vez por cada um que se inscreve, curta, compartilha, comenta o vídeo, indica o canal para algumas pessoas, né? Eu preciso de mais inscritos, eu preciso ter 1000 inscritos. Tá demorando, mas vai chegar lá, né? Eu creio. E o canal é para honra e glória do Senhor. Toda a palavra que eu venho trazer é o Senhor que me dá. Que cada vídeo que tiver no meu canal, que seja direcionado a alguém que venha falar o coração, que venha libertar, curar, salvar, tirar a venda dos olhos, tirar os tampões do ouvido. Porque muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, mas o ouvido está tampado e não escuta nada que está sendo falado. A pessoa está longe. Pede ao Senhor para tirar o desligamento. Senhor, faça com que eu fique ligada contigo dentro da igreja. E comece a se comportar como uma serva, um servo do Senhor, um adulto. Nós não somos mais meninos. Uma criança correr para lá e para cá dentro da igreja, tudo bem. Agora, um adulto é complicado. Um adulto ficar conversando na hora da palavra é complicado. Eu gostava muito quando tinha culto de doutrina. O culto de doutrina ele faz falta. Eu sou meio enjoada com essas coisas porque eu frequentava culto de doutrina. No culto de doutrina você aprende que na hora da palavra não é hora de você levantar mais. No culto de doutrina você aprende que se você tem que beber água e ir no banheiro, você vai antes da palavra. Quando falou é o momento da palavra, todo mundo começa a ter uma certa reverência e ali se colocar diante do Senhor só para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Fiquem na paz. Se eu demorar a postar vídeos daqui para frente, o meu computador parece que vai ter que ir lá na loja de novo porque está fazendo um barulho ali atrás e precisamos ver isso. E ele apareceu desligando, eu preciso ver o que está acontecendo. Fiquem todos na paz do Senhor. E eu vou continuar orando por vocês, amém?